Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de hermenêutica jurídica. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de hermenêutica jurídica. Hoje estaremos discutindo a temática neoconstitucionalismo, jurisdição e a interpretação do direito. E as contribuições do texto hoje são do professor Ricardo Soares e Maurício Freire, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre esta temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Como expressão do pós-positivismo no direito constitucional, a doutrina vem utilizando as expressões neoconstitucionalismo, constitucionalismo avançado ou aconstitucionalismo de direitos para designar um novo modelo jurídico que representa o Estado constitucional de direito no mundo contemporâneo. Segundo Santiago Ariza, 2003, p. 239, este novo modelo se revela em algumas constituições surgidas após a Segunda Guerra Mundial, cujas funções se contrapõem ao papel que desempenhavam as constituições dentro do paradigma do constitucionalismo moderno, visto que representam uma proposta de recompor a grande fratura existente entre a democracia e o constitucionalismo. Nesse sentido, as constituições atuais apresentam duas características básicas, e a vinculação da noção de poder constituinte à ideia de uma legalidade superior de base constitucional, despindo-a do significado revolucionário. Aqui a gente pode perceber, então, que o texto discute a evolução do direito constitucional no contexto pós-positivista, introduzindo termos como neoconstitucionalismo, constitucionalismo avançado, constitucionalismo de direitos, para descrever efetivamente um novo modelo jurídico que reflete o Estado constitucional de direito na sociedade contemporânea. Esse modelo, como aponta Santiago Ariza, surge efetivamente em algumas constituições logo após o processo do pós-guerra. E essas constituições, elas desafiam as funções tradicionais das constituições no paradigma do constitucionalismo moderno. E aí a gente consegue perceber, então, essa referência importante trazida pelo autor. Vamos então ao nosso próximo slide. Em primeiro lugar, alude-se ao processo de normativização da Constituição, que deixa de ser considerada um diploma normativo com um valor meramente programático ou como um conjunto de recomendações ou orientações dirigidas ao legislador, para operar como uma normatividade jurídica com eficácia direta e imediata. Não é outro entendimento de Dirley Cunha Jr., 2006, p. 32, para quem a Constituição deixa de ser concebida como simples manifesto político para ser compreendida como um diploma composto de normas jurídicas fundamentais e supremas. Isto porque, a Constituição, além de imperativa como toda norma jurídica, é particularmente suprema, ostentando posição de proeminência em face das demais normas, que a ela deverão se conformar quanto ao modo de elaboração, compatibilidade formal, e quanto à matéria, compatibilidade material. Aqui o texto destaca a importante transformação na compreensão e na aplicação das constituições, ou no caso nosso, da Constituição. Antes, a Constituição era vista como um documento com valor principalmente programático, contendo recomendações para o legislador. No entanto, essa visão efetivamente evoluiu para um processo de uma Constituição como um conjunto de normas jurídicas com eficácia direta e imediata. Essa mudança crucial aponta por Dirley Cunha, pois a Constituição efetivamente não é mais apenas um manifesto político. Ela passa sim por um conjunto de normas jurídicas fundamentais e supremas dentro da relação do Estado. E aí a gente consegue perceber, então, essa nova visão da relação da Constituição. Vamos, então, ao nosso próximo slide. A supremacia constitucional desponta, assim, como uma exigência democrática, para sintetizar os valores e anseios do povo,
titular absoluto do poder constituinte que originou a Carta Magna, a fonte máxima de produção da totalidade do direito e o último fundamento de validade das normas jurídicas, conferindo unidade e caráter sistemático ao ordenamento jurídico. De certo, partindo-se do postulado de que a Constituição define o plano normativo global para o Estado e para a sociedade, vinculando tanto os órgãos estatais como os cidadãos, dúvidas não podem mais subsistir sobre a natureza jurídica das normas programáticas. As normas programáticas, sobretudo as atributivas de direitos sociais e econômicos, devem ser entendidas, assim, como diretamente aplicáveis e imediatamente vinculantes de todos os órgãos dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Aqui o texto ressalta a importância da supremacia constitucional como elemento essencial para a democracia, destacando que a Constituição representa uma propriedade de valores e desejos de um povo. O titular absoluto do poder constituinte. Além disso, enfatizamos que a Constituição, efetivamente, é uma fonte máxima da produção do direito e o último prêmio da validade da norma jurídica, proporcionando a coesão e a coerência num sistema legal como um todo. Então percebam a relevância do processo constitucional que vai aderindo dentro desse processo histórico, ou seja, as mudanças. Vamos então ao nosso próximo slide. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior, 2004, p. 107, o Estado, inclusive o Estado brasileiro, está submetido ao ideal de uma democracia substantiva ou material, pelo que as eventuais inércias do poder legislativo e do poder executivo devem ser supridas pela atuação do poder judiciário, mediante mecanismos jurídicos previstos pela própria Constituição que instituiu um Estado democrático de direito, por exemplo, o mandado de injunção, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Sendo assim, todas as normas constitucionais concernentes à justiça social, inclusive as programáticas, geram imediatamente direitos subjetivos para os cidadãos, e não obstante apresentem teores eficaciais distintos. Em segundo lugar, afirma-se que as constituições incorporam conteúdos materiais que adotam a forma de direitos, princípios, diretrizes e valores. Aqui a gente pode perceber como o próprio texto apresenta e retrata a inércia do poder legislativo e do poder executivo que devem ser suprimidas pela atuação do poder judiciário, mediante mecanismos jurídicos previstos pela própria Constituição, como o texto cita, que institui o Estado democrático de direito. Esse processo é visto efetivamente por questões aonde se conclui e se apresenta e se identifica o processo de inconstitucionalidade. E aí você tem os mecanismos para efetivamente corrigir esse processo dentro dessa composição do Estado e as normas. Vamos então ao nosso próximo slide. O denominador comum das teorias ditas neoconstitucionalistas parece ser a necessidade de superar um modelo que estabeleça que a ciência jurídica deve ocupar-se exclusivamente de descrever o direito, através de uma atividade neutra aos valores sociais e alheia ao problema da efetividade do sistema jurídico. A partir do momento em que alguns padrões de moralidade são incorporados às constituições, a tarefa de determinar o que o direito diz não pode ser concebida como uma atividade totalmente científica ou objetiva, visto que podem entrar em jogo as opiniões e as considerações morais, o que confere natureza política à atividade do jurista. Nesse sentido, o neoconstitucionalismo, além de evidenciar que algumas descrições podem ter uma significação política, vem apresentando a virtude de pôr em relevo que não se deve colocar todos os juízos de valor no mesmo plano e que nem todos os juízos de valor se reconduzem ao âmbito incontrolável da subjetividade. Nesse trecho em questão abordado aqui, de forma sucinta, porém perspicaz, o conceito central de neoconstitucionalismo e sua influência na prática jurídica contemporânea. Ele reflete esse contexto dentro dessa perspectiva do texto. Primeiramente, ele aponta um denominador comum das teorias neoconstitucionalistas, o que é necessariamente de superar um modelo tradicional
de ciência jurídica via o direito como uma atividade neutra em relação aos valores sociais e à efetividade do sistema jurídico. Portanto, nós temos efetivamente um processo visto de uma forma diferenciada. A palavra neo, ela compõe efetivamente uma nova relação, um novo entendimento. E aí nós observamos então que a ideia de neoconstitucionalismo está dentro dessa relação de uma nova leitura sobre a importância e sobre a atuação, principalmente, da Constituição. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esta temática e nos encontramos no nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos. Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para nosso canal.